Olá, pessoal, vamos entrando. Oi, Aninha. Vamos lá, vamos entrando a todos, sejam bem-vindos. E aí? Acredita que eu me peguei no Instagram quando eu vi era 8 horas. Que isso. Pessoal, vocês que estão aqui já comigo, por favor, vamos esperar o pessoal chegar, vão mandando essa live aí, por favor. Mande, eu quero que vocês mandem hoje para 3 pessoas, tá? Convide aí 3 pessoas do seu Instagram para estarem aqui conosco, beleza? 3 pessoas. Chama aí 3 pessoas. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo, meu amigo. Kelinha. É isso aí, vamos lá. Vamos entrando, pessoal. É isso aí. Ó, seguinte, tá? Vão aí, por favor, convidando. Quero que cada um de vocês, por favor, convide 3 pessoas para estar aqui conosco. Por favor. É isso aí, vamos entrando, vamos entrando. Marina, olá, Afonso, Marina, Bianca, seja bem-vindo, querida. Vovó, Leda. E aí, vamos lá, vamos lá. O nosso tema hoje é o tema da proteção, né, do nosso Brasil, que é a estratégia das capitanias, tá? Pessoal, seguinte, tá? Quando a gente fala, né, o grande desafio de estar aqui falando sobre a história do Brasil é a forma como essa história foi passada muito tempo nas escolas. Fala, meu amigo, beleza? Vamos entrando aí, pessoal, vamos entrando. Oi, Ari. A forma como como essa matéria nos foi dada ainda na escola, né? Ainda na escola. O que eu quero dizer para você é o seguinte. O que eu quero dizer para você é que é um desafio muito grande falar de Brasil, porque há um desinteresse muito grande por parte dos brasileiros. Mas a gente quer estar aqui, eu tô aqui exatamente para a gente mudar isso um pouco. Vamos lá. Pessoal, fazendo uma breve retomada, né? Uma breve revisão do que a gente tem visto até agora. Fala, Samuel. Um abraço, meu amigo. Uma breve revisão do que a gente tem feito até agora, tá? Pessoal, estamos começando agora. É o tempo de você mandar aí para 3 amigos seus para estar aqui conosco, tá? Nosso tema hoje, dentro da nossa série de lives, é sobre Brasil, né? Obviamente, sobre a proteção do nosso território, né? Durante aí o período colonial, no que a gente convencionou ser chamado de as capitanias hereditárias. Mas antes da gente chegar lá, eu quero fazer uma revisão com vocês do seguinte. Eu quero convidar vocês o seguinte, tá? A gente fez toda uma descrição da história portuguesa, passamos ali pela formação do território português, a gente tem ali atravessamos, portanto, os mares junto com os portugueses, dentro do grande poema épico, os Lusíadas, né? Fizemos ali uma análise do poema, trouxemos esse poema à luz, né, do que seria um contemporâneo nosso, Fernando Pessoa, comparamos os textos, chegamos até o Brasil, desembarcamos no Brasil junto com o Pero Vaz de Caminha, lemos, né, ali pontos interessantíssimos da obra de Pero Vaz de Caminha, lemos, né, ali o que a gente extraiu dali é exatamente essa visão de mundo medieval, essa visão de mundo muito mais enobrecida e muito mais focada para a vida, uma vida moral, uma vida que aspira, né, os corações ao alto. E chega o momento, portanto, que se inicia a colonização. O que eu quero começar a dizer para vocês aqui é que essa colonização, nós sabemos, começa a partir de 1530, né? Eu salientei aqui para vocês o seguinte, que as notícias, né, no século XVI, né, em 1500 ali, elas demoravam muito tempo, né? Ontem eu fiz até uma brincadeira, quero repetir aqui, porque foi legal de saber, quero saber da cidade que a gente está se comunicando, né? Então, manda aí a sua cidade para eu saber
da onde que você é e para a gente ter a noção de o seguinte, que a comunicação no século XVI ela demorava meses para chegar até o outro lado do Atlântico, até o outro lado, né, do país. Demorava dias, semanas para chegar a o que consideramos poucas distâncias hoje, né? Então, esse período, esse interregno, né, esse intervalo de 30 anos é um intervalo que foi importante para a coroa perceber que era necessário proteger o novo mundo, né? Era necessário proteger o novo mundo. E esse novo mundo, como a gente falou, teve a expedição de Martins Afonso de Souza, né? Martins Afonso de Souza, que vai, de alguma forma, ser ali o primeiro idealizador das capitanias hereditárias, e o nosso Brasil, pela primeira vez, foi dividido, né? Olha aí, olha que legal. O pessoal do Paraná, Maringá, Ibirapuã, Bahia, Terra Santa, Pará, Brasília. Muito, muito legal. O que eu quero dizer é o seguinte, esse exercício é importante, né? O Brado Retumbante, ele tem esse exercício de quê? Eu tento sempre trazer esses exercícios imaginativos com vocês para a gente perceber o seguinte, que a gente precisa olhar a história com o olhar do momento em que ela está inserida. Não adianta a gente pensar nas comunicações, né? Nas comunicações do modo que a gente pensa inserido no século XXI. Né? Inserido no século XXI. O século XXI é o século das telecomunicações, da comunicação instantânea. Né? No século XVI, portanto, você tem um outro tipo de civilização, uma civilização muito mais lenta. Né? E as capitanias são esse primeiro momento de divisão do nosso país. São as 15 capitanias, né, que foram criadas exatamente para proteger o novo mundo das ameaças europeias. Há um olhar muito inclinado, né, muito ganancioso das outras potências europeias. Por quê? Porque viu-se aqui, né, a possibilidade de conquistas territoriais, né, a conquista de metais preciosos. Mas o português ele vai dizer o seguinte, ele fala, olha, precisamos ocupar, precisamos proteger este novo território, né, que de alguma forma ali temos hoje, né? Ontem a gente discutiu bastante, foi acho que o ponto mais interessante da nossa discussão, se o Brasil foi descoberto, se o Brasil foi achado, se o Brasil foi, né, se vieram de propósito. A gente chegou à conclusão de que isso pouco importa dentro de uma visão de mundo medieval, dentro de uma visão de mundo, né, cristã, onde se acredita na providência divina. Então esse momento é o momento em que Portugal vai buscar, primeiro, a proteger o seu território e, segundo, a criar aqui uma base sólida de convivência. Né? As capitanias hereditárias, elas são essa tentativa de criar uma base sólida de convivência. Há nesse momento, e aí as pessoas que são do direito, né, que estudaram direito internacional público, devem lembrar do princípio do utis possidetis de factum. Né? O que é esse nome difícil? Né? É um princípio do direito internacional público, né? Muito utilizado no século XIX, mas que vai ter a sua raiz aqui no século XVI, que significa o seguinte, que é detentor da terra, é proprietário da terra, possui a terra, aquele que a ocupa de fato. Esse é o princípio do utis possidetis de factum. Tá? E o que significa isso? Significa que Portugal vai ter essa visão, e ontem eu falei o seguinte, ontem a gente chegou à conclusão de que, olha, há sim o interesse financeiro de Portugal com o Brasil, mas não só isso. Há sim o interesse material, né, de exploração no Brasil, mas não só isso. Né? E as capitanias, elas vêm exatamente para coroar essa nossa interpretação. Por quê? Qual é o motivo, qual é, né, a fundamentação, a caracterização, né, de se ter e de se criar vilas e cidades inteiras aqui, se não, né, manter aqui uma base sólida e criar aqui novas cidades, novas vilas, novos povos.
né? Percebam que se o intento, né, se o objetivo fosse só e unicamente de exploração, não era necessário, né, não seria necessário criar vilas inteiras, criar uma vida aqui no Brasil, né? Com vilas, com pessoas que coabitavam, com os capitães donatários que recebiam ali a carta de doação da coroa vindo para cá. Percebam que é a vinda de famílias nobres, mesmo que da baixa nobreza, que vem para o Brasil, já sinaliza o que para nós? Já sinaliza o que para nós? Sinaliza que, né? Sinaliza que essas pessoas que vinham, atravessavam o Atlântico, meses de viagem, elas vinham para ficar. E se elas vinham para ficar, elas vinham, obviamente, para fazer dinheiro, para cuidar das suas famílias, para ter um decaimento, né? Para você ter uma vida mais simples aqui. Pensem que as famílias muitas vezes saíam do centro político e financeiro, que era Lisboa, do Reino de Portugal, atravessavam o Atlântico e vinham para um lugar onde não tinha nada. Não tinha cidades, não tinha vilas, não tinha nada. Elas precisavam sobreviver de alguma forma, elas precisavam explorar aqui de alguma forma, né? Então, o intento de Portugal é um intento não só de expropriação, mas é um intento também de colonizar no sentido de povoar, no sentido de aumentar ali a coexistência entre as pessoas que estão aqui, né? Entre criar aqui uma nova rotina de vida. Então as famílias vinham, crianças vinham, maridos, mulheres vinham para fazer uma nova vida no Brasil, né? Vinham com o espírito aventureiro, de peito aberto, para quê? Para se instalar aqui, para de fato, né? Para de fato buscar uma exploração financeira, né? Então, o que vai chamar bastante atenção é exatamente o fato da tintura que sai do pau-brasil, né, ser um grande diferencial no contexto europeu, né? Mas o que a gente tem aqui é o início de uma vida simples, o início de uma vida de contato com os indígenas, o início de uma vida completamente diferente da que eles tinham em Portugal. O que a gente tem, então, é uma historiografia difundida, né, uma narrativa difundida de que eles vinham para cá, que eles vieram para cá para explorar, para escravizar, para Percebam que, do ponto de vista do indivíduo, existiam indivíduos que vieram que eram bons e existiam indivíduos que vieram que eram de índole ruim, né? Então, nós precisamos fazer essa diferença e olhar no micro, né? A gente vai ter a figura, então, dos capitães donatários, esses capitães que podiam explorar economicamente, pagavam ali uma certa quantia à coroa, que tinha dado uma vasta terra, né? E esses capitães donatários tinham ali 3 objetivos, né? A de proteção, a de criação de riqueza e a de povoar aquela região, né? Começa-se, né, essa integração de portugueses com, né, integração de portugueses com indígena, como a gente viu com a questão dos escambos. Então você tinha os índios que sabiam onde havia pau-brasil, que sabiam navegar, que tinham ideia dos rios, das montanhas, da vegetação, da fauna, da flora, de uma forma muito mais clara do que os recém-chegados portugueses. E por outro lado, você tinha os portugueses entregando para eles bens de alto valor. A gente é ensinado o seguinte, de que os portugueses vinham para cá, retiravam pau-brasil e entregavam espelhos. Ai, que coisa banal é entregar o espelho, mas perceba que o espelho, para um indígena, é o que de maior tecnologia havia naquele momento. O espelho no século XVI, ele tem um valor agregado completamente diferente do que ele tem para o homem do século XXI. Era a primeira vez que muitos indígenas viam claramente a sua própria face, né? Então, os livros de história, principalmente nas escolas, eles têm a tendência de diminuir o valor agregado dentro desse escambo, né? Mas o fato é que pela primeira vez, os índios vão ver a sua face nitidamente. Você tem essas trocas aumentam, essas trocas. Pessoal, seguinte,
Vão comentando, vão fazendo comentários. Ontem a gente teve uma live muito mais rica por conta dos comentários que vocês fizeram. A participação de vocês aqui é fundamental. Então eu quero que vocês participem com mais frequência, falem com mais frequências, comentem, me digam se o áudio tá bom, tá? Porque eu preciso desse feedback de vocês aqui no ao vivo, senão eu fico meio perdido. Se a gente pensar agora o seguinte, qual que era o cenário da Europa nesse momento? O cenário da Europa, principalmente econômico, principalmente aqui insere Portugal e que também dá um gancho para a gente entender Brasil, é o cenário da entrada das especiarias que antes eram vindas exclusivamente apenas da Europa, das Índias, né? A própria viagem de Vasco da Gama ali fazendo a circunnavegação, chegando até as Índias é ali o começo, né, disso. Então, o que acontece? As especiarias chegam, o açúcar chega, o cravo chega, né, a canela chega. O que a gente tem? A gente tem um descortinar muito grande na Europa dos sabores, né? Antes desse comércio com as Índias, você tem uma pobreza muito grande dos sabores dentro da Europa, né? A comida europeia era muito empobrecida de temperos, de sabores. Com a entrada do açúcar, do cravo, da canela, da pimenta do reino, tudo isso vai realçar o sabor de uma forma completamente diferente. O cenário, portanto, que dá ensejo à nossa discussão de hoje é exatamente esse, o cenário do açúcar. O açúcar, ele era comercializado a preço de ouro na Europa naquele momento. Percebeu-se, portanto, que aqui no Brasil existia um clima e um território e um solo que era fértil ao cultivo de algumas especiarias, mas principalmente da cana-de-açúcar, que por meio do processo de engenho vai gerar ali o açúcar. Então você poderia ali explorar economicamente uma matéria-prima que estava sendo vendida a peso de ouro na Europa. E é assim que você tem, dentro desse cenário europeu, os primeiros engenhos sendo construídos aqui no Brasil, né? Os primeiros engenhos sendo construídos. E a gente não pode se enganar. O momento agora é o início de um conflito maior entre portugueses que vieram para ficar, portugueses que vão entrar em choque, né? Portugueses que vão entrar em choque com os índios, mais do que antes, né? E o que a gente tem é que o capitão donatário recebia a sua carta de doação pelo rei de Portugal, pela corte de Portugal, pegava o barco, atravessava um oceano, chegava até aqui e só tinha problemas e problemas e mais problemas. Por quê? Porque o indígena que não está inserido dentro da tradição jurídica europeia, tradição do direito romano europeu, não via num pedaço de papel a autoridade necessária e a autoridade contratual que existia, que é aquele mesmo pedaço de papel existe, né, possuía na Europa. Você perceba que um contrato, antes de tudo, ele é uma convenção entre as partes, né? Se não há mútuo interesse entre as partes, o contrato não vale de nada. Então, com a chegada da carta de doação aqui no Brasil, os índios não reconheciam. Isso vai levar uma série de problemas, né? Isso vai levar uma série de problemas. O principal problema é que das 15 primeiras capitanias que foram criadas aqui, apenas 2 prosperaram. Muito por causa dessa lógica, né? Muito por causa dessa lógica jurídica europeia. Só 2 prosperaram, tá? Só apenas 2 capitanias prosperaram. A capitania de São Vicente, que a gente comentou ontem, e a capitania de Pernambuco. Percebam a distância de uma para outra. Percebam quanto demorava para as comunicações irem de uma para outra, né? O que a gente tem e o porquê dessas capitanias terem sido ali bem-sucedidas é exatamente o fato. E isso foi um ponto que eu demorei muito tempo para achar, né? Que eu demorei muito tempo para encaixar esse ponto da historiografia.
Eu demorei um certo tempo para entender por que São Vicente e por que Pernambuco tinham se destacado ao ponto de somente elas duas terem prosperado. E a resposta está exatamente na relação entre portugueses e indígenas. Né? Qual que era a lógica da autoridade, da aliança, né, entre os indígenas? Diferentemente de Portugal, como eu falei, que você já havia ali a influência do direito romano, né, do direito contratual, né, da força do contrato, você vai ter nos indígenas a força do laço de sangue, a força ali da união, né, entre tribos e que agora vão se tornar união entre famílias. A capitania de São Vicente, ela é o caso mais emblemático, ela vai prosperar exatamente por causa de um português que naufraga aqui na costa brasileira em 1515, se adapta muito bem à região, um português chamado João Ramalho, né? João Ramalho vai se casar com uma mulher indígena e, portanto, vai se integrar ao contexto cultural dos índios. Se integrando ao contexto cultural dos índios, ele vai, portanto, ter ali a autoridade para dispor daquele território. Percebam que é uma lógica completamente diferente da lógica contratual europeia. Você tem ali a união de sangue entre um português e uma índia, que vão, portanto, agora... essa união vai gerar a autoridade necessária para que ele possa usufruir, da terra. João Ramalho, portanto, vai trazer consigo, né? João Ramalho vai trazer consigo toda essa experiência e, por ser próximo, né? Por ser próximo de Martins Afonso de Souza, aquele mesmo responsável pela ideia da divisão das capitanias, Martins Afonso de Souza vai perceber que era necessário, portanto, né, se unir com os índios. Esse é o porquê. Essa é a explicação de o porquê São Vicente vai prosperar e vai se tornar a cidade mais antiga do Brasil. Né? Vai ser fundado ali a primeira cidade do Brasil, a capitania que mais vai prosperar. Por quê? Exatamente porque você tem, né, essa união de sangue. Então, você vai ter Martins Afonso de Souza, utilizando essa união, né, que João Ramalho já tinha com os indígenas, para fazer o quê? Para ter a autoridade de usufruir daquele território. Tá? A prosperidade da capitania, então, ela está diretamente ligada ao fato de que ela está diretamente ligada ali à harmonia entre índios e portugueses. Entre índios e portugueses, né? Como eu já adiantei, o que a gente tem é das 15 capitanias que foram criadas, apenas 2 prosperaram. Ficou muito claro, portanto, que para os portugueses era necessário recriar um modo de organização política. É criado, portanto, você tem aí a chegada, né? Você tem aí a chegada de um nobre português em terras brasileiras, que será Tomé de Souza. Tomé de Souza vai ser o primeiro governador-geral do Brasil, esse que, portanto, vai ser o primeiro movimento de centralização do poder do Brasil. Centraliza-se, portanto, o poder nas mãos de Tomé de Souza. Tomé de Souza, portanto, é o primeiro governador do Brasil. Ele possuía apenas 3 objetivos. 3 objetivos claros ali para Tomé de Souza, que era proteger, que era tornar viável financeiramente esse projeto Brasil e aproximar índios e portugueses. A experiência das capitanias deixou claro para a corte portuguesa que o caminho da prosperidade para a conquista da terra era aproximar portugueses e índios. Né? Os ingleses, por exemplo, e os franceses que aqui vinham, também fracassavam nesse contexto. Por quê? Porque para os ingleses e para os franceses era impensável você se casar, por exemplo, o inglês se casar com uma índia. Para os portugueses católicos, não. Ele via ali,
né, um outro indivíduo, outro ser humano, né? Coisa que não era tão bem aceita para ingleses e para franceses, né? Que já despontava ali uma característica que vai determinar, por exemplo, né, a continuação e a perpetuação dos portugueses aqui. Tá? Fica a cargo, portanto, a corte portuguesa, né, vai dar essa missão de aproximar portugueses e aproximar indígenas para os jesuítas. Os jesuítas, portanto, eles vão ser os primeiros a vir para o Brasil com o objetivo expresso de aproximar europeus e índios, né? E aqui é um ponto que é extremamente controverso e é extremamente politizado da história do Brasil e é extremamente deturpado dentro da história do nosso país. A chegada dos jesuítas e o trabalho dos jesuítas no nosso país. A gente toca em pontos sensíveis, a gente toca em pontos que são espinhosos, podemos dizer assim, mas porque são necessários. É necessário falar sobre o trabalho dos jesuítas aqui no Brasil. O que a gente tem agora é o seguinte, é que a missão dos jesuítas era trazer um pouco da cultura e da tradição europeia para os índios. O trabalho dos jesuítas, portanto, ele vai ser um trabalho de trazer, de ensinar essa tradição ocidental para o índio. De que forma? Aprendendo a ler e aprendendo a escrever. Então, alfabetizar o índio era o primeiro objetivo, né, dos jesuítas. Eu quero que você imagine o seguinte, né, o horizonte de consciência de um índio antes dos jesuítas e após a alfabetização dos jesuítas. Com a introdução da matemática, da geografia, né, do latim, do grego, né, da história. Pensa o que era antes uma pequena ilha onde o horizonte de conhecimento desses indígenas era apenas restrito aos mitos da sua própria tribo. Pensa a expansão do horizonte de consciência de um indígena que vai ter contato pela primeira vez com a escrita, pela primeira vez com o latim, pela primeira vez com a história, com as Sagradas Escrituras. Fala, Lucas, meu amigo, um abraço para você. Um abraço. Então, o trabalho deles era exatamente esse. Tudo o que havia no mundo, portanto, vai ser expandido. Você tem ali a visão de mundo do indígena, mesmo que ele nunca saia da sua tribo, ele conhece agora uma geografia que demorou milhares de anos para ser, de certa forma, consolidada, né? Naquele momento ainda não havia a geografia propriamente dita, porque a geografia ela vai ser uma matéria que vai ser ali atomizada, né? Vai ser reunida e se transformar numa matéria autônoma só no século XIX, né? Na Alemanha. Mas nesse momento você havia estudos geográficos. Os mares, né? A cultura europeia, a música. Você tinha, por exemplo, apenas 4 notas conhecidas pelos índios. Os europeus vão falar o seguinte, olha, não, vamos aumentar essas tonalidades aqui, aumenta-se para 12 notas. Então a entrada, né, foi despejada uma cultura milenar aqui no Brasil em muito pouco tempo. Né, em muito pouco tempo. Então o que nós temos é o seguinte, como eu falei, a expansão do horizonte de consciência de um índio antes e depois do trabalho dos jesuítas. Né? A música, o teatro, a catequese, ler, escrever, história, geografia, retórica, literatura, latim, matemática, tudo isso vai ser ensinado para o índio, tudo isso vai ser entregue para o índio. Né? Deixa eu achar aqui. Eu gosto muito de uma frase do Fernando Conrado. O Fernando Conrado, né, que muitos de nós seguimos aqui. O Fernando Conrado, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que é: quanto mais eu sei, mais eu sou.
Quanto mais eu sei, mais eu sou. Quanto mais eu sei, mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou. Percebam que com o trabalho dos jesuítas, né, com o trabalho dos jesuítas, essa frase faz muito sentido. Quanto mais o índio sabe, mais o índio sabe quem ele é. Quanto mais, porque o índio é um indivíduo como eu, como você, como qualquer outro. Então a gente tem, né, o despejar dessa cultura, dessa tradição europeia aqui no Brasil, né, o despejar dessa cultura europeia aqui no Brasil, de modo que a educação dos jesuítas vai transportar, vai catapultar os índios, né, ali, aqueles indivíduos que foram lapidados e ensinados, esculpidos pelos jesuítas, eles vão ser catapultados de um conhecimento rudimentar que era característico do Paleolítico para o Barroco em menos de 20 anos. Né? O que a gente tem, portanto, é esse salto praticamente do Paleolítico para o Barroco em o quê? Em 2 décadas, em 3 décadas. Então o mito, né, e a narrativa de que os portugueses chegaram, principalmente os jesuítas, chegam para escravizar, para catequizar de forma forçada o indígena, isso tudo não condiz com a lógica. Com a lógica. Por quê? Ora, essa narrativa, ela vai dizer que a ausência de conhecimento, a ausência de filosofia grega, a ausência de literatura, a ausência de geografia, a ausência de história, a ausência de latim, não saber ler, não saber escrever, é melhor do que tudo isso. Então, essa narrativa, ela diminui, ela quer manter o índio no analfabetismo. Perceba que ela não faz sentido quando a gente se depara do trabalho que foi feito pelos jesuítas nesse momento. Né? Obviamente que nós falamos no contexto abstrato, mas no contexto do individual, eu sempre relembro, há homens bons e há homens maus. A gente não pode pensar um mau exemplo e generalizar esse mau exemplo. A gente não pode pensar um bom exemplo e generalizar. Não. O que eu falo é que a educação como um todo, ela serve para libertar a alma daquela pessoa. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Então o indígena ele vai ter pela primeira vez a oportunidade de ser catapultado do Paleolítico para o Barroco. Em 15, em 20 anos. Né? E a figura central, e a gente já encaminha para o final da live, é a figura central do trabalho dos jesuítas aqui vai ser exatamente José de Anchieta. José de Anchieta, que veio para cá muito jovem, sai de Portugal aos 19 anos, chega aqui ainda com 19 anos e começa o seu trabalho de catequização, né, de educação, de lapidação dos indígenas, né, de ensino. Ele tinha uma comunicação muito boa e uma inteligência muito acima da média. De modo que, conversando com o indígena, numa troca, em menos de 3 anos de convívio intenso e de amor intenso também com os indígenas, ele vai aprender o tupi, que era a língua que se falava, né? Que é uma língua que é preservada até hoje em algumas tribos. Mas José de Anchieta ele vai submergir tão fortemente na cultura indígena que em menos de 3 anos ele vai dominar o tupi de uma forma tão grande que ele vai escrever uma gramática. Ele vai pela primeira vez criar ali normas do tupi. Né? A primeira gramática de tupi, a gramática do tupi é feita por José de Anchieta. Para quem não se recorda, por exemplo, a gente tem aí a gramática ainda nos arquivos aí culturais brasileiros, e dentro do discurso de posse, né, do último ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ele vai, ali de um modo simbólico, rezar uma Ave Maria em Tupi-Guarani. De modo que ele vai exemplificar muito bem o quê? Primeiro, que essa memória foi resguardada, que o Brasil ele é a união de vários povos e várias culturas, né?
E vai o quê? De modo que o trabalho de Anchieta não foi posto em vão. Não foi posto em vão. José de Anchieta, portanto, ele vai trabalhar, ele vai ter o seu trabalho de magistério, ele vai fomentar um homem que era muito ligado às causas indígenas, andava descalço, e os relatos contam que Anchieta tinha os pés tão castigados que por onde ele passava algumas vezes ele deixava rastros de sangue, né? Rastros de sangue. Ele vai compor músicas em tupi, né? Músicas cristãs em tupi para ajudar na catequização dos índios, porque ele, como missionário, o objetivo de sua vida era ali salvar aquelas almas. A Marina fala que o Lumine TV acabou de lançar uma produção original sobre José de Anchieta. É isso. Esse talvez seja o primeiro pai fundador do Brasil. Nós que carecemos, né? Nós que carecemos aí de pais fundadores, esse talvez seja o primeiro pai fundador do Brasil. José de Anchieta, portanto, ele vai ter um trabalho de trazer a cultura para os nossos índios, né? De trazer ali a literatura, a gramática, a matemática, a geografia, a história para os nossos índios. Vai dar a sua vida, passar a sua vida inteira no Brasil, tanto que hoje é considerado como um santo brasileiro, né? Tem aí a festa de José de Anchieta, é dia 9 de junho, que é o aniversário da sua morte, né? Vale muito a pena pesquisar a biografia de José de Anchieta como sendo um dos pais fundadores do nosso país. Percebam que a cada aula, a cada exposição do Brado Retumbante, a gente tem ali, é ligado uma luzinha na gente, né? É ligado uma luzinha na gente de que, putz, um fato que me foi contado não era exatamente o que faz sentido. A diminuição do trabalho de José de Anchieta, a diminuição do trabalho dos jesuítas, a diminuição do trabalho cultural do magistério de José de Anchieta, ela é um empobrecimento estrondoso do trabalho que esse homem fez no Brasil. A primeira gramática do Tupi é escrita por ele. E a Aline vai dizer o seguinte: impressionante como na escola aprendi sobre a perspectiva da escravidão dos índios. Realmente não faz sentido ensinar com o objetivo de escravizar. A escravidão é um ponto sensível, é uma chaga, né, do nosso país. Aconteceu com os índios, mas perceba que o trabalho de Anchieta e o trabalho dos jesuítas era um trabalho quase que diplomático. É um trabalho que vai pegar um povo e aproximar de outro povo. Por meio da cultura, por meio da música, por meio das artes e também, e principalmente ele como missionário, por meio da religião. Beleza, pessoal? Eu quero pedir uma coisa para vocês. Tem 12 pessoas com a gente aqui. E eu quero pedir uma coisa para você. Eu quero que você vá lá. Quando eu postar o vídeo, agora no meu Instagram, eu quero que você vá lá e coloque nos comentários o que você, né, achou de mais interessante na nossa conversa de hoje. Me dá essa força. Amanhã eu vou ler com calma, vou ler com maior tranquilidade, mas eu quero que você vá lá e que você poste nos comentários o ponto, pode ser desse bate-papo, dos outros dois anteriores, que mais te chamou a atenção até agora. Beleza? Eu fico por aqui, pessoal. As lives são mais curtas mesmo. Hoje eu até ultrapassei aí o tempo, mas muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Um beijo, um abraço e até amanhã. Valeu!